Gente, eu vou fazer esse vídeo aqui sobre a dominância da BTC. Agora é 14 horas e 6 minutos aqui na Espanha, no Brasil 9 e 6 da manhã. Gente, a primeira coisa que eu tô aqui no gráfico semanal da dominância da BTC, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que a dominância da BTC vai paulatinamente caindo cada vez mais. Vocês vejam que até 2000, aqui eu estou no gráfico semanal, ó, até 2016, 2000, ó, maio de 2016, a dominância ficava muito alta, chegou a bater 80, 90%. Aí veio o bull run de 2017 que se arrastou até 2018, que aconteceu em razão do halving que houve aqui em maio de 2016, aí proporcionou essa corrida de touros aqui de 2017 2018, que levou a BTC de 1.166 para 20 mil dólares. O que eu quero dizer com isso? A cada halving, que acontece de 4 em 4 anos, a dominância da BTC, a tendência geral é de queda, gente. Por quê? Porque nesse bull run que a gente está vivendo agora, de 2021, que vai se arrastar para 2022 e vai levar a BTC para o nosso target de 200 mil dólares, o capital humano e tecnológico por trás das altcoins, das outras criptos que não a BTC, é brutal. Esse aqui é o gráfico da dominância da BTC, que tem uma tendência geral de queda. Olha como as três linhas do canal de Keltner seguem agressivamente apontadas para baixo. Essa cantilena de que a dominância da BTC vai sempre se sobrepujar sobre as altcoins é uma falácia. A dominância da BTC tende sempre a baixar perto das altcoins. Agora eu vou analisar o gráfico de todas as altcoins com exclusão da BTC, que é esse aqui. Vou até para o semanal para vocês verem que é o inverso do gráfico de lá. Então não caiam nessa cantilena que tem que acumular BTC porque a quantidade de altcoins não para de explodir. Gente, é o contrário. Vocês têm que saber escolher as altcoins onde vocês vão aportar o dinheiro de vocês. Olha aqui, o market cap das altcoins, que tem um capital humano e tecnológico por trás delas, que não se compara a 2017, 2018 e muito menos a 2013, 2014. Se a gente pegar os últimos dois halvings para trás, ó, o halving de 2012, maio de 2012, que proporcionou a corrida de touros de 2013 e 2014, que levou a Bitcoin de 32 dólares para 1.166, nessa época a BTC tinha uma dominância em torno de 90%, era coisa de 97%, 2014, ó. Por que a dominância da BTC cai sempre paulatinamente? Porque o capital humano e tecnológico por trás das altcoins, por trás da Ethereum, por trás da Cardano, por trás da TRX, da Atom, enfim, da Chainlink, que é um Oracle, enfim, não tem como o mercado subavaliar algo que simplesmente vai revolucionar as relações humanas. Agora, isso aqui é o gráfico da BTC, da dominância da BTC no semanal. É nítida queda e vai continuar caindo cada vez mais. Lógico que vai chegar uma hora que isso aqui vai cair paulatinamente, cada vez mais lentamente. Entendeu? É possível que daqui a 10 anos a dominância da BTC se estabilize ali em 20%, em 15%, num market cap de dezenas de trilhões de dólares, talvez. Agora o market cap da BTC, vamos ver quanto é que tá. O market cap está a 1 trilhão e 77 bilhões de dólares. Então é muito provável que lá na frente, daqui a 10 anos, a dominância da BTC, em razão do capital tecnológico, humano, social, porque o que a gente está presenciando é uma revolução nas relações da sociedade mundial com a riqueza. Então agora vamos analisar a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão da BTC. Porque, eu tenho visto tanta bobagem na internet, tanta barbaridade sendo dita, que se a gente não vem com a verdade, é porque na verdade, o que acontece? A verdade, ela precisa ser evidenciada.
Porque senão a mentira fica uníssona, falando sozinho, entendeu? Agora é a totalidade da capitalização das altcoins com exclusão da BTC, ó. Total Market Cap Crypto exclude com exclusão da BTC. O que isso quer dizer? Gente, não se enganem. 80, 90% desse market cap tá na mão daquelas altcoins de altíssima octanagem, às quais eu me refiro sempre. E esse movimento está em franca ascensão. Então não fiquem com essa cantilena. Aí eu vou ficar com 60%, 70% do meu capital em BTC, porque é a BTC que sempre vai mandar. Gente, eu já vi essa história, em 2013, que eu entrei no mundo cripto exatamente em 2013, final de 2013, começo para 2014. Nesse momento eu já estudava essa relação de dominância da BTC em relação às altcoins. Eu migrei pro TradingView lá pelo final de 2014, começo de 2015. Eu não tinha todos esses instrumentos que eu tenho hoje para poder fazer uma análise muito mais acurada. Então não se enganem com essa cantilena. Olhem o gráfico da totalidade do mundo cripto no semanal com exclusão da BTC. Isso aqui é o market cap das altcoins. Agora, olha o gráfico da dominância da BTC no semanal. É óbvio, caiu tanto que uma hora ele tem que dar uma respirada. Mas lá na frente, daqui a 5, 10 anos, a tendência geral da dominância da BTC é de queda, pessoal. É de queda. Ou seja, não fiquem subestimando o capital humano e tecnológico por trás das altcoins, porque isso é uma falácia, um ledo engano. O futuro da multiplicação de riqueza no mundo cripto está nas altcoins. Na minha sala de sinais, eu multiplico as BTCs dos meus alunos, dos meus seguidores na sala de sinais, através das altcoins, e não o contrário. São as altcoins que promovem aquele pump que aumenta a quantidade de BTC. Por que eu não faço sala de sinais? Por que eu prefiro tradear na sala de sinais contra BTC do que em USDT? Eu dou também sinal em USDT para os que querem alavancar e multiplicar o capital no mercado de futuros. Porque se a BTC, ela em si, vai valorizar muito mais contra o dólar, não tem sentido dar sinais contra dólar se eu posso dar sinais contra a BTC. Então, pessoal, fica esse registro. Os sinais da sala de sinal contra dólar é só para quem quer aumentar o patrimônio no mercado de futuros e que você pode alavancar até 100 vezes, o que eu não recomendo, né? O máximo de alavancagem que eu recomendo no mercado de futuros é 3 vezes, e olhe lá, com muitíssimo cuidado. Tá bom, pessoal? Fica esse registro. Vejam que o total da capitalização do mercado de altcoins avança muito agressivamente. E olha só como a dominância da BTC desde 2013, 2014, ó, que caiu de 98%, agora está em 46% e caindo, e vai continuar caindo. Por quê? Porque a BTC não tem como fazer frente ao capital humano e tecnológico por trás das altcoins, que hoje todas as altcoins já valem mais que a BTC. Ó. Todas as altcoins valem 1 trilhão 231 milhões. E todas as BTCs valem só 1 trilhão e pouquinho. Então, para vocês verem que existe a característica de reserva de valor da BTC está preservada. O que vocês não podem perder de vista é que o capital humano e tecnológico revolucionário incutido nas altcoins, esse sim não pode ser subestimado, e é esse o poder multiplicador das altcoins ao qual eu me refiro aqui diuturnamente. Tá bom, pessoal? Fica esse registro, daqui a pouco eu volto para analisar a TRX, tá bom? Um grande abraço.